Bem, vamos pensar naquela última refeição fantástica. Quando é que tudo começou? A sério. Quando demos a primeira trinca. Se calhar não. A verdade é que a coisa começa muito, mas muito antes. Hoje vamos espreitar a ciência fascinante que acontece na nossa boca e seguir a viagem incrível de cada dentada. E é aqui que a coisa fica mesmo interessante. A história não arranca com a primeira garfada. Não. Começa antes mesmo de a comida nos chegar à boca. O que é que se passa no nosso corpo naqueles momentos em que só estamos a ver ou a cheirar a comida? Pois, a resposta essa pode surpreender. E a resposta está neste número, 40. 40 vezes mais. É isto mesmo, a produção de saliva pode aumentar até 40 vezes só de olhar ou cheirar para a comida. É incrível, não é? Isto mostra o quão proativo o nosso corpo é, já se está a preparar para a digestão muito antes de a comida sequer chegar. É como se o sistema digestivo estivesse ali a aquecer os motores, pronto para a corrida. E pronto, isto leva-nos direitinhos à nossa primeira paragem. É a antecipação. É nesta fase que o cérebro pega nas rédeas e dá o pontapé de saída para um processo químico super complexo, baseado apenas naquilo que vemos e cheiramos. Ok, então nós estamos sempre a produzir saliva, certo? Mas quando os centros do apetite no cérebro entram em ação, imaginem só o cheirinho a pão quente ou ver aquele bolo de chocolate, de repente é como se o cérebro carregasse num botão de turbo. Manda um sinal para aumentar drasticamente a produção. Portanto, não é uma simples esgalhação, é uma preparação. Muito, muito inteligente. E a escala disto tudo é impressionante. Em média, produzimos cerca de 1,5 litro de saliva por dia. 1,5 litro. Parem para pensar nisso. É um volume enorme de um líquido que é absolutamente essencial e que está ali a trabalhar quietinho nos bastidores. Ok, agora sim a comida entra em jogo. A partir do momento em que a comida toca na língua, o nosso corpo entra em modo de análise imediata. E como é que o faz? Através dos 5 sabores básicos. São eles os pilares de tudo o que sentimos em termos de sabor. Mas como é que isto funciona ao certo? Bem, nas nossas papilas gustativas, temos uns detectores super especializados, os quimiorreceptores. A melhor forma de imaginar isto é pensar neles como se fossem fechaduras microscópicas. E as moléculas da comida são as chaves. Cada tipo de fechadura só abre com uma chave química específica. É assim que o nosso corpo sabe exatamente o que é que estamos a comer. E quais são eles? Primeiro o doce, que, claro, detecta açúcares. Depois o salgado, que anda à procura de moléculas de sódio. Temos o azedo, que é super sensível a ácidos. Pensem num limão. O amargo, que é um detetive de imensos compostos químicos e que muitas vezes serve de alerta para algo que não devemos comer. E por fim, o famoso umami, aquele sabor mais rico, saboroso, que detecta glutamato, como o que encontramos no molho de soja. Pronto, sabor identificado. E agora? Agora a saliva que já estava ali de prevenção entra em cena com toda a força. E acreditem, o trabalho dela vai muito para além de só molhar a comida. Basicamente, a saliva tem duas missões super importantes. Por um lado, funciona como um lubrificante. Mistura-se com a comida e ajuda a formar o que chamamos de bolo alimentar, para que seja mais fácil e seguro mastigar e engolir. Mas, ao mesmo tempo, é ela que dá o primeiro passo na digestão química. E é isto que nos traz à última fase, talvez a mais transformadora de todas do que acontece na boca. Porque, vejam bem, a digestão química não fica à espera de chegar ao estômago. Nem pensar. Ela começa ali mesmo, no momento exato em que começamos a mastigar. E olhem, esta citação da nossa fonte resume isto na perfeição. Mastigar devagar, com calma. Não é só para partir a comida em pedaços mais pequenos, não. Essa ação dá mais tempo e mais espaço de trabalho às enzimas da saliva para começarem a desmontar os hidratos de carbono mais complexos, como o amido. Então, vamos seguir a viagem do amido. Na boca, a primeira enzima, a amilase salivar, começa logo a desmontá-lo. É o primeiro passo, e é um passo fundamental. O que sobrar desta fase inicial segue viagem até ao duodeno, que é a primeira parte do intestino delgado. E aí, a amilase pancreática acaba o serviço. A ideia-chave aqui é esta. A boca começa um trabalho que outros órgãos vão terminar. Então, o que é que tiramos disto tudo para o nosso dia-a-dia? A conclusão é simples, mas é mesmo poderosa. Mastigar bem, com atenção, não é só uma questão de etiqueta. É, na verdade, uma ferramenta para uma digestão mais eficaz e para absorver melhor os nutrientes. O que acontece na boca acaba por ter um efeito dominó por todo o sistema digestivo. E isto tudo deixa-nos a pensar. Sabendo agora que um ato tão simples como mastigar é, na verdade, o ponto de partida para uma nutrição eficaz. De que maneira é que uma mastigação mais consciente poderia mudar a nossa relação com a comida?
como é que poderia alterar a forma como comemos todos os dias? Fica a reflexão.